Bem-vindos a mais um momento doutrinário aqui da nossa Associação Espírita Jesus de Nazaré. Através do Núcleo de Produção Audiovisual Clara de Assis, a equipe tem se empenhado para sempre estar colocando no ar, todas as quartas-feiras, mais um momento de encontro com o Evangelho, de reflexões, a partir de fatos da nossa vida cotidiana e que são interpretados à luz do Evangelho. E hoje nós vamos trazer para vocês um tema bem instigante, mas é um tema que a gente precisa enfrentar, porque a doutrina espírita, ela não está alienada, ela não está fora do planeta Terra, ela vive aqui com as nossas dificuldades. Então, o nosso tema de hoje é funcionário público espírita. Então, o que se espera de um funcionário público espírita? O que se espera de alguém que se diz espírita e ocupa uma função pública, foi concursado ou está ali a serviço do povo brasileiro? Qual é esse perfil? Para nós entendermos, nós vamos abordar um tema do um capítulo do livro Reportagens de Além Túmulo, que foi psicografado em Pedro Leopoldo, que é o capítulo 22º, que fala a respeito da preguiça. Aí está a nossa preguiça bem alegre e sorridente. Esse capítulo vai servir de base para nós entendermos o perfil do funcionário público espírita. Antes de adentrarmos propriamente esse capítulo, vamos ver um pouquinho sobre quem foi Humberto de Campos. Aqui nós vemos uma frase em que ele se expressa no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no seu prefácio. Meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Sei quão singelo é o esforço presente. Entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Então aqui está a admiração de Humberto de Campos por todos aqueles que trabalham pelo Evangelho no Brasil. Observe que ele não fala aqui pelos espíritas, ele fala por todos que trabalham pelo Evangelho. Então pode ser de qualquer denominação religiosa. Humberto de Campos esteve no centro de um famoso processo que não nos cabe aqui trazer mais detalhes, apenas para poder situar o contexto da obra e, inclusive, estimular os irmãos e as irmãs à pesquisa, a buscarem mais conhecimento a respeito, que está expresso no livro de Miguel Timpone, A Psicografia ante os Tribunais. Então, durante algum tempo, a família de Humberto de Campos exigia direitos autorais da obra. Era possível obter isso? Chico Xavier estava usando o nome de Humberto de Campos de forma fraudulenta, estava tirando proveito, e os tribunais mostraram que não. E a partir daquele momento, Chico Xavier foi absolvido e o Humberto de Campos passou a assinar Irmão X. Com o tempo, tudo foi se revelando. Posteriormente, como vocês podem ver aqui na imagem, retirada da internet, houve o encontro de Humberto de Campos Filho com Chico Xavier. Tudo estava resolvido, perdão, o entendimento, a compaixão, e prevaleceu o ensino do grande espírito Humberto de Campos. E no livro Problemas Atuais, o professor Ubaldi nos faz uma chamada importantíssima antes de enfrentarmos esse tema sobre o funcionário público espírita. Olha o que o professor Ubaldi vai nos trazer. Pode parecer que estejamos aqui fazendo maliciosamente a acusação da humanidade. Não. Mesmo sem ofender ninguém em particular e respeitando a todos, é necessário ter a coragem de enfrentar os problemas de face, com sinceridade, para vermos claro e sem mentiras. Então, por que não falarmos sobre o funcionário público espírita? Por que não tratarmos desse tema?
pode sensibilizar. Não, mas nós não vamos fazer nenhum tipo, como está dito aqui, de acusação da humanidade, não vamos ofender ninguém. Nós vamos trazer elementos para, inclusive, ajudar você que é funcionário público, você que é funcionária pública e que tem a convicção espírita, a cada vez mais se compenetrar da sua posição e ser um melhor, um autêntico servidor do povo brasileiro com muito amor, dando o melhor de si, com muito empenho, com muita dedicação, sem estar levando em consideração o cenário político, sem levarmos em consideração os problemas, as picuinhas que acontecem no campo político. Vamos nos colocar acima disso tudo e darmos o nosso melhor para o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É isso que o nosso povo, é isso que a nossa nação quer e precisa. Também o professor Ubaldi em problemas atuais. O único inferno que prometemos é o de permanecer na estrumeira atual, o que já nos parece bastante horroroso. Terrível. Estamos numa situação lamentável. Vamos permanecer, como diz o professor Ubaldi, nessa estrumeira, nesse monte de estrume? Qual é a forma de sairmos? Ética espiritual, termos a nossa missão muito clara, não aquelas missões grandiosas dos grandes iluminados, mas a nossa missão de trabalhadores, de servidores, de funcionários públicos cientes da sua grande tarefa de ajudarmos o nosso país. Continua o professor Ubaldi. Se o homem compreender que muitas das suas dores derivam do atrito nascido da luta de todos contra todos, da falta de conhecimento dos próprios deveres e dos direitos alheios e da reação natural dos oprimidos, se o homem compreender tudo isso e a imensa vantagem de todos com a confraternização, a terra se transformaria em paraíso. Vejam, professor Pietro Ubaldi, problemas atuais. Se nós começarmos a trabalhar no sentido de diminuir esse atrito, de buscarmos conhecimento e executarmos os nossos deveres e defendermos os direitos do próximo, nós vamos ter um paraíso na Terra. Mas, infelizmente, vivemos num campo de egoísmo, num campo materialista absurdo, onde só pensamos em ter e levar vantagem. Isso nos conduz para onde? Para a estrumeira, para o inferno, para o pior dos lugares. Continua o professor Ubaldi, aqui com absoluta imparcialidade, respeitando os bons, onde quer que estejam, abraçando todos, porque procuramos compreender a todos, quisemos ouvir a voz das leis da vida, convencidos de que só da compreensão do estado real das coisas pode nascer uma tentativa de remédio e uma esperança de um futuro melhor. Jamais devemos agredir, nem mesmo em nome da virtude, se não quisermos oprimir e sermos causa de revolta. Então traz aqui o professor Ubaldi uma reflexão maravilhosa a respeito exatamente dessa nossa posição de não sermos opressores, de jamais buscarmos de alguma forma agredir, de alguma forma estarmos evidenciando o erro alheio. Por que então não trabalharmos nesse nosso processo de autoconhecimento? Por que então não vivenciarmos toda a nossa humanidade, toda a nossa competência que nos é dada e associando a nossa humanidade com as falhas, a nossa competência dentro da missão que nos foi dada e dentro desse conjunto exercermos o nosso dever. Gente, ninguém é perfeito. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas falhas. Então, por que agredir? Por que, como está dito aqui o professor Ubaldi, vejam lá no slide, agredir em nome de uma virtude? E isso está vendo o que aí? Opressão? Então, sabemos que somos imperfeitos, sabemos que temos uma competência, que estamos ocupando um determinado cargo, um determinado posto,
E que o nosso dever é o quê? Fazer o melhor. É estarmos ali cientes do nosso cumprimento de tarefas. Continua o professor Ubaldi. Batamos todos ao peito, porque de todas as desgraças desta pobre humanidade, todos somos mais ou menos responsáveis por nosso egoísmo, que se desinteressa das dores e misérias do próximo. Batamos a mão no peito. Eu tenho responsabilidade. E nós, como espíritas que somos reencarnacionistas, sabemos da nossa grande responsabilidade com o que está acontecendo ao nosso redor. Todo esse cenário não veio por acaso. Nós estamos implicados, sejam eles problemas sociais, sejam eles problemas de saúde, sejam eles toda essa gama de ondas de violência, de polarização que vivemos, nós temos participação. Então, estamos envolvidos e implicados em tudo isso aí. Toda a culpabilidade, continua o professor Ubaldi, que a sociedade pune no desgraçado que caiu no seu laço e nele se deixou prender, é uma culpa da própria sociedade, que não devia permitir que se formassem aquelas tristes condições em que forçosamente há de nascer a culpa. Que coisa terrível! A própria sociedade engendra a situação, o indivíduo cai naquela situação, como se diz ali, né? O desgraçado que caiu naquela situação, e depois volta à sociedade querendo ser justiceira. E é como o professor Ubaldi diz, é uma culpa da própria sociedade. É uma culpa nossa, é uma culpa coletiva nossa que permitimos. Vamos ver então agora o ensino de Humberto de Campos. O que nos diz a sua reportagem de Além Túmulo? Então, ele fala a respeito de Januário Pedroso, funcionário público, que encontrou a brecha desejada, empenhou relações prestigiosas, multiplicou empenhos, mobilizou a parentela e enfileirou-se no serviço público, desfrutando um título respeitável. A frase de Humberto de Campos não poderia ser mais atual. O que ele está dizendo aqui? Januário Pedroso fez parte de um trem da alegria. E vejam que esse livro é dos anos 30. Então, olha o perfil de Januário. Ele encontrou uma brecha, ele empenhou relações perigosas, ou seja, bajulação. Ele foi bajulador de pessoas que tinham prestígio e que poderiam ajudá-lo. Multiplicou empenhos, ou seja, conversa com um, conversa com outro, presentinho para um, presentinho para outro. Mobilizou a parentela, meu tio conhece, meu pai tem relações com aquele senador, com aquele deputado, enfileirou-se no serviço público. Lá chegou Januário Pedroso no serviço público brasileiro. Sem concurso, como se diz, no trem da alegria, entrando pela janela. Atribuições de ordem técnica interessante à vasta região do país, onde lhe competia orientar o trabalho de pecuários e lavradores, foi o seu trabalho. Então, Januário não foi designado para trabalhar num gabinete perfumado no Rio de Janeiro, na época capital. Januário não foi designado para trabalhar na grande metrópole São Paulo. Não, ele foi designado para trabalhar em local do Brasil, onde iria orientar o trabalho de pessoas ligadas à agropecuária. Entretanto, ao ver-se revestido da autoridade e lendo seu nome nas tabelas de pagamento do jornal oficioso, voltou à inércia de outros tempos de que saíra tão só por conjugar o verbo pedir. Então, o que diz aqui Humberto de Campos? Januário Pedroso, logo que viu que recebeu o contra-cheque, ou melhor, saiu a nomeação, recebeu o contra-cheque, deixa eu ficar aqui na minha, não quero saber de trabalho, aquela velha história, paletó na cadeira e não vou trabalhar, vou ficar descansando. Voltou à inércia de outros tempos.
Uma coisa que é importante ressaltarmos: político não é autoridade. Nunca foi. Esses que ajudaram Januário Pedroso e muitos que continuam aí ajudando esses trens da alegria, eles são servidores públicos. Eles deveriam estar a serviço da nação, do povo brasileiro e não de grupos e de pessoas. O político, ele trabalha para nós, ele é pago com o nosso dinheiro. Então ele não merece nenhum tipo de bajulação. Ele tem que ser cobrado pelo serviço, prestado ou não prestado. Então vocês vejam que a rede de Januário ela é muito profunda, porque envolve não somente a sua família, aqueles que são bem relacionados politicamente, mas envolvia também pessoas envolvidas na política, outros servidores, outros funcionários públicos. Vejam a história de Januário. Na verdade, Januário não era mau companheiro. Não, Januário Pedroso não era uma pessoa ruim no seu ambiente de trabalho. Mas em matéria de serviço, nossa, era uma negação absoluta. Preguiçoso, devagar, não se envolvia com nada, chegava no trabalho arrastando os pés. Olha aqui o slide. Assinava o livro de ponto, sentava-se à mesa de trabalho, rodeado de documentos, fichários, processos. Nessa época ainda era tudo em papel, nós não tínhamos sistema informatizado. Todavia, quando o chefe se tardava em chegar, um problema de trânsito, uma doença inesperada no filho, precisou levar a criança ao médico, alguma coisa, ele se erguia vagaroso, mãos no bolso e procurava o primeiro colega em disponibilidade para conversações ociosas. O chefe não chegou ainda, levantava da cadeira, vou ali tomar um cafezinho com o meu colega, vou ali conversar com fulano na outra carteira. E nisso ele gastava o seu tempo, visitando diversas seções do serviço, de cadeira em cadeira, criticando os que trabalhavam. Para fulano, não para de trabalhar, coitado. Distribuía anedotas com os colegas, ficava ali batendo papo e daqui a pouco uma piadinha, um gracejo. Alguns colegas muito educados davam uma risadinha, mas voltavam para trabalhar nas suas máquinas de escrever, nos seus escritos. E quando o chefe chegava no gabinete, olha, o chefe está chegando, olha, o chefe já chegou, ele ia para o lugar dele, cheio de papéis, pegava os processos, os livros, mas a mente vazia. Não sabiam o que fazer. Temos aí os chamados crimes funcionais à luz da lei de Deus. Como analisar? Primeiro crime, prevaricação. O que é prevaricação? Vamos lá? Conhecida como uma forma de preguiça, uma falta de vontade de atuar do servidor público. O crime de prevaricação está previsto no artigo 319 do Código Penal brasileiro. É aquela conduta em que o funcionário público se omite, retarda ou age de forma contrária à lei para satisfazer a um interesse ou a um sentimento pessoal. Ou seja, Januário Pedroso, na preguiça, não atuava, ficava ali, como se diz, na dele, fazendo hora, conversando com os colegas, aos que lhe davam atenção, outros eram sérios, não lhe davam atenção, e os processos se empilhando, sendo retardados, as pessoas sendo prejudicadas, a nação brasileira sendo prejudicada, porque os processos simplesmente não andavam. Mas existem grandes, gigantes, na sua maioria, aqueles servidores que não coadunam com essa situação, aqueles que reagem, aqueles que exigem um Brasil melhor, ética no trabalho, transparência, decência nas ações, cumprimento dos deveres. E esses colegas de Januário, que já existiam naquela época e que existem em grande número até hoje,
eles reagiam a essa conduta do colega, inclusive o chefe. Vejam aqui o que Humberto de Campos nos orienta. Quando ouvia advertências diretas do superior, o funcionário mostrava-se tímido no íntimo, porém, andava cheio de considerações tendentes à rebeldia. Que era o serviço público em seu modo de ver, senão o lugar do menor esforço? Achava-se garantido pelo decreto de nomeação. Não poderia ser alijado sem rumoroso processo administrativo e recebia, por isso, as advertências da chefia sem maior preocupação. Concitado energicamente ao dever, curvava-se cuidadoso e prosseguia nos velhos hábitos. Quando o chefe chamava atenção e muitas vezes até sinalizava, você pode passar por um processo administrativo e esse processo comprovando a sua inércia, a sua preguiça, a sua ineficácia, você pode ser demitido. Então, rapaz, procure aí se melhorar. Ele, cínico, tomava aquilo, não, realmente, inventava histórias, né? Estou aqui até floreando, né? Porque a gente vê algumas situações assim. E aí dizia, vou me melhorar. Que nada, ele voltava a ser exatamente o que ele era. Vamos fazer aqui uma pequena pausa, só para poder a gente analisar a situação. Olha só, existem algumas pessoas que têm, na sua característica, na sua forma de ser, são pessoas que têm uma baixa energia, elas são mais lentas mesmo, elas têm uma certa, digamos, dificuldade de compreensão. Elas são pessoas que entendem mais lentamente, isso no ambiente de trabalho, isso é normal, e é assim a nossa humanidade. Nós temos pessoas de diferentes ritmos. Então, por exemplo, eu convivo no ambiente acadêmico e convivo com alunos e colegas em diferentes ritmos. Então, eu tenho alunos que aprendem mais rapidamente, mas eu tenho aqueles que aprendem muito lentamente. Aqueles alunos que vão requerer mais a minha presença, a minha atenção mais cuidadosa, intensiva. E tem aqueles que parece que criam asas e voam sozinhos. Isso é natural. O que a gente não pode é confundir isso com preguiça, com prevaricação, que é um crime. Isso é outra coisa, certo? Então, um indivíduo que tem baixa energia, um indivíduo que muitas vezes está até passando por um processo de adoecimento psíquico, pessoas que passam por situações até de doenças outras e que aquilo diminui um pouco a energia, estou me sentindo cansado, não estou conseguindo. A gente entende isso e para isso tem a medicina, a própria medicina do trabalho para dar todo o suporte. O que nós estamos falando aqui, o que Humberto de Campos está trazendo é uma outra coisa. São aqueles indivíduos preguiçosos, são aqueles indivíduos que agem de forma equivocada para poder tirar vantagem. Então, aí é uma outra coisa, tá? Então, vejamos aqui o prosseguimento da história de Januário Pedroso. Não queria o subordinado outra coisa, e a velha vidinha continuou entre processos por despachar e obrigações por atender. Concluiu o diretor que Pedroso era impermeável a conselhos e esclarecimentos e, conformado, passou a considerá-lo um mal irremediável na repartição confiada à sua guarda. Pedroso, então, como vocês podem ver, a situação, né, a gente coloca aqui essas imagens para poder ajudar, e a gente começa a perceber que o chefe já está sem paciência com ele porque é um mal irremediável. Meu Deus, eu não tenho mais o que fazer com esse rapaz. Que situação difícil, ele não se conserta, ele não melhora. Ou seja, não executava as tarefas para a qual estava sendo pago, ele ainda mantinha uma preguiça imensa durante o seu trabalho e ainda assim ele estava numa situação em que ele se achava, digamos que ele estava certo, porque ele não se modificava, ele não se alterava, ele tinha assim um certo cinismo com relação a isso.
O chefe chega até mesmo a transferi-lo de lugar, porque vai chegar para ele e vai dizer: olha, vamos mudar você, porque às vezes é uma inadaptação ao local, ao setor, até mesmo a cidade. Esse tipo de pessoa roda o Brasil e continua do mesmo jeito, não muda. Vamos fazer aqui uma pequena pausa só para a gente observar uma informação muito importante nestas reportagens de Além Túmulo de Humberto de Campos. A palavra preguiça aparece em 8 capítulos do livro. Então é um tema muito bem batido nesse livro em especial. Humberto de Campos devia ter algo em mira que ele estava observando. Então, por exemplo, no capítulo 1, Amarguras de um Santo, ele vai falar a respeito de pessoas que estacionaram voluntariamente na preguiça criminosa. No capítulo 11, ele vai dizer que a bondade não endossa a preguiça. Já no capítulo 13, ele vai dizer que a ternura excessiva dos pais contribuía a favor da preguiça e da agressividade de um certo personagem. Num outro momento, ele vai trazer, no capítulo 17, a experiência de Catarino, e nessa experiência ele vai revelar algumas questões ligadas à preguiça. No capítulo 20º, ele vai falar sobre o valor do trabalho e a questão da preguiça mental, que é também um outro ângulo que pode ser abordado. E no capítulo 24º, a estranha indicação, que também traz a questão da preguiça mental. Ainda, antes de finalizar, no capítulo 28, Humberto de Campos aborda que uma determinada pessoa, ele vai chamar a personagem de bem-vinda, mantinha as mãos cruzadas em sinal de preguiça e continuava incorrigível. Vejam, E aí ele vai dizer ainda, lá no final, a fim de que a preguiça não lhes aniquile a oportunidade, qual aconteceu a eles mesmos. Então, é um tema recorrente, é um tema bastante estudado por Humberto de Campos em reportagem de Além Túmulo. Mas voltando ao Januário Pedroso, uma grande surpresa o aguardava no caminho. O caminho desse preguiçoso ia ter um socalavanco, ia ser abalado. Precisa ter. Ele é um filho de Deus, ele é nosso irmão. Ele não vai ficar a vida toda nessa inércia, nessa vidinha que ele escolheu. Sem preocupações, o emprego que ele conseguiu por prestígio da família, lá vai ele seguindo, ganhando o dinheirinho dele, levando a vidinha. Não. O espírito não foi feito para isso. O espírito é dinâmico, o espírito precisa trabalhar, o espírito precisa agir. Então, Januário Pedroso vai passar pela morte do corpo. E aqui nós vemos a descrição de Humberto de Campos. A morte do corpo foi encontrá-lo nessa atitude de inércia incompreensível. Atirado então a verdadeiro torvelinho de necessidades espirituais, em vão buscava esclarecimento nas rodas de serviço, onde permaneciam velhos companheiros. Então ele fica no ambiente de trabalho, confuso, como nós falamos, todo atrapalhado, e indo de cadeira em cadeira lá dos colegas, nas carteiras dos colegas sentados trabalhando, e pedir esclarecimento. Ou seja, se transformou numa espécie de obsessor do ambiente de trabalho, porque ficava ali perturbando as pessoas, desencarnado, preguiçoso, ocioso, e indo de cadeira em cadeira para ter esclarecimento. Humberto de Campos vai nos dizer que somente muito mais tarde, e por esse muito mais tarde nós vamos entender anos, é que ele foi colhido na desesperação por entidades caridosas e foi conduzido à presença de antigo orientador espiritual. Importante dizer que Januário Pedroso só se transforma nesse obsessor do ambiente do trabalho porque havia também paridade de frequência. Então é possível que alguns companheiros que tinham afinidade por ele, inclusive alguns comportamentos similares ou até piores,
sentiam a sua influência. É possível que esses companheiros passaram a desenvolver inclusive doenças pela ação do espírito perturbador ali presente. Humberto de Campos não fala sobre isso. Isso aqui sou eu que estou dizendo em função do que a gente estuda e conhece da literatura espírita, em especial de André Luiz. Então, somente anos depois é que ele foi socorrido e levado à presença dessa entidade que ele conhecia de velhas encarnações. O que é que ele faz? Ele volta aos velhos hábitos de se queixar. Queixou-se ruidosamente, exteriorizando mágoas íntimas. O que é esse queixar-se ruidosamente? É possível que ele tenha chorado aos prantos, gritado, falado das suas dores, o quanto que ele sofria. Não satisfeito, enumera Januário as dificuldades em pranto copioso. Claro, a gente já imaginava isso. Isso é típico do preguiçoso. Eu sou um coitadinho, eu sou um incompreendido, as pessoas não me compreendem, as pessoas não sabem o que eu sinto. E na preguiça, e atrapalhando a vida dos outros. Os processos acumulados, pessoas que ficaram ali 10, 20, 30, 40 anos esperando um parecer de um processo. E Januário na preguiça. Olha a onda que ele criou. Olha a rede na qual ele foi tecer o seu destino. Muito difícil ele rearrumar isso aí, mas não é impossível. Então vamos continuar aqui. Sentia-se desventurado, sem a dedicação de ninguém. Implorou ansioso a renovação da experiência terrestre. Queria trabalhar. Entendi agora o valor do espírito de serviço. Anteriormente nós já fizemos aqui uma fala sobre esse tema, o espírito de serviço, que é uma prática fundamental para nós espíritas estarmos sempre atentos a essa questão de sermos úteis à obra do bem, pararmos dessa inutilidade que não nos leva a nada. Pois bem, Januário, de uma hora para outra, agora ele quer trabalhar. Agora que ele está diante da entidade maravilhosa que veio acolher, agora ele diz, não, agora eu quero trabalhar, eu quero renovar, eu quero ser outra pessoa. Mas a entidade trabalha com seriedade. Os espíritos superiores, eles não passam pano. O espírito superior não passa borracha, não põe panos quentes nesse nosso populacho aqui, nesse nosso, desculpem a expressão, perdão de araque nosso, não. O espírito superior trabalha com processo amoroso educativo. O espírito da categoria de Januário, ele tinha recursos, sim, ele tinha conhecimento para não praticar o que ele praticou. Ele fez intencionalmente. Isso precisa ser corrigido. É preciso barrar o mal. É preciso que o mal não prospere. E aí a entidade veneranda começa a dialogar com ele. Que, vendo as anotações de Januário, né, o prontuário de Januário que está em poder, não consta motivo, Januário, para tantas lágrimas, para você estar nessa lamentação, se achando coitadinho. Agora, o que eu tenho aqui anotado são apontamentos convidando a reflexões muito sérias de sua parte. Vamos refletir, Januário, sobre a sua vida. E aí vem o diálogo. Peguei aqui somente trechinho. Januário, mas eu trabalhava no serviço público. Eu era servidor público. E o mentor responde, tal circunstância lhe agrava a situação. O fato de você ser servidor público, isso vai pesar, e da forma que você foi, vai pesar contra você, porque você negligenciou. E aí a entidade começa a falar para ele. A ociosidade invadiu sua vida. Contra a sua preguiça, devo receitar a imobilidade. Como assim? Se ele era preguiçoso, ocioso, a entidade veneranda vai dar o parecer a favor da imobilidade? Por que a entidade veneranda não coloca ele para trabalhar 24 horas ininterruptamente? Por que a entidade veneranda vai recomendar a imobilidade? Sabe por quê? Vamos lá para o slide. Para que aprenda
a estimar o trabalho e a criar o sublime desejo de movimentação no mundo. Para isso você vai renascer paralítico. Vejam só, essa lição aqui é grave. Então, você é o criador do seu próprio destino. Nós somos espíritas e somos reencarnacionistas. Então, nós sabemos que todo efeito, ele tem uma causa anterior. Tudo que nós vemos aqui ao nosso redor na atualidade, que nos parece muitas vezes, né, nosso julgamento terrível, injustiça, errado, oh meu Deus, por que isso foi acontecer? Tem uma causa anterior. Com isso também nós não vamos aqui generalizar que todos os cadeirantes, todas as pessoas paralíticas foram funcionários públicos preguiçosos de vidas passadas. Não é isso. Aqui é uma explicação para o caso de Januário que pode servir para outras pessoas. Existem aí múltiplas, as possibilidades, meu Deus, são múltiplas e as redes do destino elas são muito complexas. Para a gente simplificar de uma forma muito, digamos assim, muito rasteira, que todo mundo que está... Não é isso que está sendo dito. O caso de Januário é um caso exemplo que pode servir para outras pessoas. E aí cabem as nossas reflexões, né? A visão que nós temos a respeito de nossos atos e atitudes e o que estamos passando na vida atual. Vamos aproveitar isso para trazer uma reflexão de O Livro dos Espíritos. Vamos lá? Expiação e arrependimento. O que é que Kardec vai falar sobre isso? Então, voltem aqui para vocês verem. Então, sobre a questão da expiação do arrependimento, o indivíduo ele vai passando por fases. Então, existe o período do erro. A partir do erro, perante a lei de Deus, ele vem para o processo de expiação, a questão também das provas que ele vai passar. E quando ele está nesse processo de expiação e provas, que varia de pessoa para pessoa, ele se arrepende e muda o seu destino. E esse arrependimento ele tem que ser sincero. O arrependimento é o que muda, porque arrependimento significa desviar-se, desviar do pecado, desviar do erro. O indivíduo muitas vezes fala assim, eu me arrependi tanto, mas continua fazendo a mesma coisa. O caso de Januário. Falava para o chefe, eu estou arrependido, eu vou mudar, mas no cinismo não mudava. Permanecia o mesmo, praticando as mesmas coisas. Aquela velha história, a pessoa sabe que não pode comer doce. A pessoa sabe que não pode fazer uso do álcool, mas fica naquela e arrumando desculpas para permanecer nos seus vícios. Então foi o que aconteceu com Januário. Então a entidade está aqui indicando para ele uma expiação. Ele vai passar por um processo de expiação e provas, e nesse processo que não temos noção de quanto tempo vai durar, 1, 2 encarnações, não sei. Então ele, arrependendo-se sinceramente, ele volta agora em outras encarnações para o processo de reparação. Então vejam, as etapas aí são muito claras. O indivíduo vai para a expiação, vai para a prova. Nesse contexto ele se arrepende, agora ele volta para o processo de reparação. Ou seja, ele tem que consertar o que ele fez. Ele tem que reparar o que ele fez. Entendam, não é passar pano, passar a mão na cabeça, coitadinho, é mesmo. Ele foi funcionário público, ele era preguiçoso, era ocioso, mas deixa isso para lá, né? Vamos esquecer isso, vamos zerar tudo? Não, não é assim. O perdão divino vem na concessão de nova oportunidade educativa. Volte, meu filho, eu vou estar com você, vou lhe amparar em tudo, mas você precisa aprender a forma correta, o processo educativo, e você precisa retornar para corrigir aquilo que você fez de errado. E posteriormente, que também não sabemos quanto tempo depois, quantas encarnações depois, ele volta para ajudar os preguiçosos a se arrependerem. Ou seja, como diria o nosso querido Maurício Crispim, vai voltar para ser anjo da guarda de funcionário público preguiçoso e para induzi-lo a sair desse caminho da preguiça e ir para o caminho do bem, o caminho do trabalho. Ok? Vamos voltar para o nosso slide aqui, vamos ver um pequeno diálogo aqui.
para o filme O Alto da Compadecida, para poder a gente ver como a lógica do astuto funciona, né? O cangaceiro, que é o forte. Eu queria que antes de atirar, o Senhor me perdoasse os meus pecados, visse? Aí o bispo, o astuto. Mas para perdoar, antes você tem que se arrepender e desistir de nos matar. Na astúcia, né? E aí o cangaceiro, me arrependo depois. Ou seja, o forte e o astuto juntos, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo fazer mais do que o outro em termos do seu biótipo, não vai para lugar nenhum. O lugar é o perdão. Então, por isso, olhem aqui essa imagem, que as etapas são essas. Erro, o indivíduo toma essa conscientização e aí ele pode reconhecer, ou se ele não reconhecer, ele pode ser colocado pela lei de Deus como fim de livre-arbítrio, expia, repara, para que ele se arrependa dentro da expiação, dentro da prova, e a partir daí ele volte para a reparação e ele vá para o processo de sublimação. A caminhada é dura, viu? É longa, mas é necessário. Então, meus queridos, minhas queridas, quem é, afinal de contas, esse servidor público? Esse servidor público, dentro das normas da administração, é aquele que vai contribuir para o desenvolvimento do município, do estado, do país, em diversas ações, seja na educação, seja na polícia, seja na saúde, seja nas questões de estradas, seja até mesmo na coleta de impostos ou na própria administração. Então ele está ali de forma qualificada, ele foi designado para aquela função e para aquela função ele tem que estar capacitado, ele tem que se dedicar, porque é um grande investimento que a sociedade faz. Contrata trabalhadores, contrata servidores para garantir que essa gestão pública ela seja eficiente, para que o Estado, para que o país possa ter eficiência na sua gestão, no seu andar. Mas infelizmente nem todos agem da mesma forma. Como eu falei, né, tem os trens da alegria aqui, no caso de Januário, encontrou as facilidades, então não valorizou. Então, o funcionário público ele tem que ser um agente de transformação, ele tem que ser um agente da cidadania, ele tem que ter um compromisso intransigente com a ética, com a defesa do patrimônio público, com a defesa dos princípios legais, normativos, constitucionais. Ele tem que ter habilidades para lidar com chefias, com colegas, com o público, lidar honestamente com os valores, com os bens que estão sob sua confiança, jamais tirar proveito de nada que possa lhe favorecer. Então, basicamente, né, em linhas muito gerais, que a nossa fala traz aqui, só para poder a gente entender em termos materiais e em termos espirituais. Quem é o servidor público? O servidor público, espiritualmente falando, ele é um espírito imortal em processo de evolução. E como estamos no mundo de expiação e provas, ele é um espírito daqui do planeta Terra, que é um planeta de expiação e provas. Então ele é um espírito astuto. Ele é um espírito que ele tem essas características, como diz o professor Ubaldi, da força, da astúcia, da justiça, só que da justiça é bem pouco, da honestidade é bem pouco. Ele é muito mais astuto. O biótipo forte diminuiu um pouco a força, agora ele está começando a reagir, nós vemos aí pipocando guerras no planeta inteiro. Isso é como se fosse assim uma revolta do biótipo forte, porque está perdendo espaço, mas o biótipo astuto é o mais preponderante. Aqui na Terra é o mais preponderante. Então, ele tem as mesmas características que nós temos. Seja ele espírita ou não espírita, de outra religião, seja ele um ateu. Ele é um espírito imortal em processo de evolução e que convivemos com ele em nosso cotidiano. Estamos com ele
convivendo nas nossas relações, quando chegamos num guichê, quando chegamos num balcão, uma repartição, quando precisamos de um documento, ou até mesmo online ou atendimentos remotos, é o nosso irmão, só que é um irmão cheio de defeitos, como nós também. No caso dele ser espírita, funcionário público espírita, a responsabilidade, nossa, centuplica. Porque ele sabe disso tudo, né? Ele sabe do que diz a administração pública, sobre o perfil esperado dele. Ele ainda sabe da sua condição de espírito imortal, a serviço de todo o processo reencarnatório, que ele está em evolução e que aquelas pessoas que ele serve também estão em evolução. E ele ainda tem o forte compromisso, o gigante compromisso, a responsabilidade de estar em sintonia com os princípios do Evangelho, com a força do Evangelho. E se ele realmente for um espírita convicto, leitor, ele vai estar alinhado com os princípios de um Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, jamais ele vai seguir caminhos de má reputação, de desonestidade, de desvios, porque o seu foco, desde o Evangelho segundo o Espiritismo, é os bons espíritas, aquele capítulo, os bons espíritas. Seu foco é o homem de bem, seu foco é a missão do homem inteligente na Terra. Ele tem lições de sobra no Evangelho. Ele tem lições múltiplas dentro da obra do Chico Xavier. Então, se ele é um espírita ciente da sua condição de espírita, ele jamais vai deixar que suas más inclinações tomem conta. Então, ele é um espírito em evolução, ele é um espírito que tem defeitos, mas ele não vai ceder às más inclinações. Ele jamais poderá atuar dessa forma. Então, o funcionário público espírita, ele aparece como um espírito ainda de terceira ordem, sim. Ele é um espírito que ainda tem em si características muito ligadas à condição psíquica do planeta, mas ele está, como se diz aqui nesse slide, em qualquer atividade que ele está exercendo no serviço público, ele se considera um servidor de Deus, um servidor dos irmãos, um servidor das criaturas. Então ele não vai para o serviço público para tirar vantagens pessoais. Ele não vai para o serviço público para desviar, para engendrar processos de corrupção, fomentar a corrupção. Ele vai para cumprir a sua tarefa, ser honesto, não ser mentiroso, não ser hipócrita. Jamais. E aí a pergunta, né? E no Brasil, como é que fica a situação? Bom, aqui nós vamos para esse slide, quando nós trouxemos alguns trechos do livro Os Dragões, de Maria Modesto, psicografia de Vanderlei Soares. Então, nós pegamos alguns trechinhos aqui, só para dar alguns toques aqui para as irmãs e para os irmãos. Olha só. No Brasil, reencarnaram as almas mais comprometidas com a mensagem do Evangelho ao longo da história. Pronto. É um espírito atrasado, é um espírito da terceira ordem, é um espírito que ainda tem muitos defeitos, ainda está trabalhando muito nas questões das virtudes, mas ele sabe que ele está comprometido com a mensagem do Evangelho. Então, lá no mundo espiritual, ele fez um compromisso. Não, eu vou para essa encarnação porque agora essa é a minha chance. E eu não vou perder essa chance. Então, vejam que isso é importante. O Brasil tem uma importante missão perante o mundo, e essa missão foi entregue a almas falidas. Então, essa missão foi entregue a quem? Foi entregue para nós. Nós somos o quê? Espíritos bons? Não somos. Somos espíritos avançados, superiores? De jeito nenhum. Então, eu, na minha condição de servidora pública, eu sei que eu sou um espírito atrasado. Eu sei que eu tenho muitos defeitos. Mas o meu foco sempre é o Evangelho. O meu foco é sempre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É o homem de bem, missão os bons espíritas, missão do homem inteligente na Terra. E nas minhas dificuldades, sempre procurando o exercício da humildade. Aprender com os meus alunos, aprender com os trabalhadores da universidade, com os servidores.
ser submissa às ordens. Eu não sou melhor do que ninguém, então todos os parâmetros estabelecidos, as normatizações acadêmicas eu procuro seguir. Então, tem os meus defeitos, tem as minhas dificuldades, sim, mas procurando sempre me alinhar à norma que é estabelecida para não prejudicar ninguém, para não prejudicar nenhum aluno, para não prejudicar colegas. Tenho limitações, tenho dificuldades, mas procuro me trabalhar nesse sentido. Seguindo, somente com base no arrependimento foi possível esse transporte coletivo de almas afinizadas com o Evangelho do Cristo. Então, foi necessário haver o arrependimento, os erros eram clamorosos, as dores eram gigantescas, e aí nós viemos para o processo da expiação, da prova, para que esse arrependimento se potencialize e ele se converta definitivamente em reparação. Então, para você que trabalha, meu irmão, minha irmã, em condições difíceis no serviço público, para você que é incompreendido pelo chefe, pelos colegas, que tem uma situação muitas vezes complicada de trabalhar, você está tendo uma oportunidade de trabalho. Servir as pessoas que fazem parte do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E trabalhar com foco no Cristo para a construção da nova civilização do terceiro milênio que parte aqui do Brasil. Olha que oportunidade santa. Vejamos aqui o último tópico. Nossas intenções nobres são sinceras. Nossas atitudes é que não as refletem com fidelidade. Largamos o mal, nada mais. Ou seja, já sabemos que o crime não compensa. Já entendemos isso. Mas cadê força para fazer o bem? Então é como se diz lá na reportagem Humberto de Campos. Pedroso não era mau. Não, ele não era malvado. Ele não tramava coisas terríveis. Ele não deixava os processos parados porque ele queria prejudicar as pessoas. Não, não era isso. Veja, Pedroso largou o mal, mas ele não fez nada mais do que isso. Ele não buscou o bem. Ele não foi um verdadeiro servidor. Ele não foi um verdadeiro trabalhador dedicado à causa do bem. Então isso ele precisa rever nesse processo de paralisia, porque na cadeira de rodas com certeza ele vai buscar trabalhar. Quantas pessoas nós vemos aí, portadores de síndrome de Down, portadores de lesões cerebrais, pessoas até com membros amputados ou que nasceram com defeitos e querem trabalhar, querem ser úteis. Existem nos concursos públicos política de cotas para pessoas com deficiência, exatamente por quê? Porque todos somos brasileiros, todos temos o mesmo direito, e essas pessoas como espíritos, eu estou aqui falando para um público espírita, num ambiente espírita. Então isso não é coitadinho, isso não é passar pano não, gente. Isso aqui é justiça, isso aqui é educação com amor. Então venha, meu irmão, venha, tenha aqui sua oportunidade para poder você se erguer perante a vida, perante as leis da evolução. Pelo trabalho honesto, digno, não é trem da alegria. É se esforçando, passando no concurso, indo todo dia trabalhar, batendo ponto, mesmo em cadeira de rodas, mesmo com muletas, mesmo com deficiência, com dificuldade, é o indivíduo vencendo a si mesmo, as mentiras que ele contou para si mesmo. E agora ele está em processo de expiação e continua o arrependimento, ele cada vez mais tomando consciência e em futuras encarnações retorna, agora sim, para reparar o que ele fez. Reparar, porque ainda não foi cumprida todas as etapas. Vejamos aqui professor Pietro Baldi em Profecias. O Brasil acha-se, portanto, numa posição particular de privilégio, embora ainda em forma não manifesta, porque é uma realização de amanhã, ou seja, acha-se com uma grande riqueza, mas em estado latente. E esta espera ser explorada e utilizada em benefício de todos, uma mina de caráter espiritual, que espera o trabalho dos homens, os quais, com sua boa vontade, poderão tirar proveito para a expansão da vida, da mesma forma que as tirarão de tantas outras riquezas ainda inexploradas no Brasil. Esta é a lei. Lindo isso, né, meus irmãos? Esta é a lei. A vida quer expandir-se. Esta é sua vontade irrefreável. Por isso, concede missões, funções, meios e circunstâncias adequadas para que se realize essa sua vontade. Isso é lindo demais.
porque a lei oferece isso para todos nós. Então ofereceu para mim, para você, para outros tantos, a possibilidade de sermos funcionários públicos, de sermos espíritas, e estarmos nesse momento de construção de um Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Como não termos alegria com essa missão e exercermos bem, com competência, com dedicação, com amorosidade? Então, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, é o nosso foco. E aqui nós percebemos, a grande capacidade que o nosso país tem de reverter todo esse quadro de desigualdades terríveis que nós vivemos, a situação de fome, de dificuldade, de lutas. E lutas muitas vezes abomináveis, porque, como diz o professor Baldi, só aumenta o atrito entre as pessoas. Isso só gera mais desconfiança e instabilidade. Então, por que não o diálogo amoroso, o diálogo honesto, íntegro? Por que não uma luta coletiva para barrar o mal? Então, que não existam mais entre nós Januários Pedrosos, que não existam mais entre nós pessoas que desperdicem as oportunidades, as grandes oportunidades de servirem, de sermos esses funcionários públicos exemplares, que vão construir essa grande nação. E no nosso caso específico de sermos espíritas, mais ainda, mais forte é o nosso chamamento, porque estamos conscientes da lei de causa e efeito, estamos conscientes de que precisamos ter uma dignidade, uma ética diferenciada em nosso trabalho, em nossas ações, em nossas atitudes. Não estamos acima de ninguém, somos servidores de uma nação, somos servidores do Cristo. E a partir daí, toda a nossa força. Então, desejo a todos e a todas que tenhamos trabalho, orações e fé. O momento está turbulento, parece que a nossa embarcação vai naufragar, muita água está entrando, mas olha quem está no leme, é Jesus. Então não há o que temer. Que Ele nos acompanhe, proteja o nosso Brasil, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade.